É o seguinte, nação, diretoria do Flamengo pressionada a demitir o técnico Paulo Souza, o nome de Cuca já aparece aí como uma opção para a diretoria rubro-negra. E aí, nação rubro-negra, beleza não está, né, gente? O negócio aí tá quente no Mengão. Tô chegando com tudo na manhã deste domingão. Chego, como sempre, com aquele compromisso de trazer todas as notícias e informações para você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui o nosso canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar aí sobre a diretoria do Flamengo que está pressionada a demitir o técnico Paulo Souza, né? A demissão pode acontecer também a qualquer momento. Vou falar também aí do nome de Cuca aí, que já aparece aí como uma opção para a diretoria do rubro-negra. Vou falar também sobre a situação de Rodrigo Caio, que parece que não aconteceu nada de grave, né? Havia uma preocupação aí com a condição do atleta e, claro, deixar vocês por dentro de tudo que acontece no rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso eterno amor. Bom, antes de iniciar com as notícias, eu gostaria de pedir a você, torcedor rubro-negro que não é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Bom, já começa o vídeo falando do jogo de ontem, né, que após o empate de ontem, aquele empate assim que de certa forma foi amargo, ele tem muito a ver com as escolhas do técnico Paulo Souza e além disso também tem a ver com a escolha aí do próprio técnico com a permanência de Hugo Souza no gol. Ô Alex, por que você está dizendo isso? Vou explicar para vocês, é o seguinte. O Hugo Souza ele tem falhado em muitos jogos. Ele falhou no jogo de ontem, ele falhou no jogo contra o Botafogo. Há quem diga que ele falhou também muito no jogo da Supercopa do Brasil, quando ele foi o titular. Então assim, tem muitas coisas assim e de certa forma o goleiro não vem tendo uma crescente, entendeu? E muito por conta das escolhas dele. Claro, o jogo de ontem foi um jogo à parte. Por que, Alex? Porque não tinha Diego Alves, que hoje é a terceira opção do elenco, né? A terceira opção do técnico Paulo Souza. Não tinha o goleiro Santos também, todos os dois machucados. O Santos até um pouco mais grave, né? Sem previsão de volta. E aí só teria o Hugo e os garotos da base. O Hugo é o goleiro titular do técnico Paulo Souza. Então ontem não tinha muito o que fazer, né, nessa condição. Ele não poderia colocar o Diego ontem, entrega ao departamento médico, o Santos, como eu falei para vocês. E aí o que é que acontece? A impressão que eu tenho é que quando ele escala o time certo, um goleiro, dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, um meia e três atacantes, né? Essa é a percepção, o espelho que nós, torcedores rubro-negros, temos aí do Flamengo, né, a condição que o Flamengo joga hoje, né, deveria jogar. A gente se acostumou muito a 2019. O que acontece? Ele erra na hora da substituição. Ô Alex, por quê? Vocês que me acompanham aqui no canal vão lembrar, ontem no meu pós-jogo eu falei muito isso. Ele tirou o Everton Ribeiro, um jogador da posição ali, e ele colocou um volante, colocou o Andrés Pereira. O que acontece? Ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o Andrés Pereira. Ele poderia ter colocado ali o Marinho, poderia ter colocado o Pedro, poderia ter colocado um jogador de ofício na posição ali. Quando você é o seguinte, eu vou explicar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Quando você tira um jogador de ataque, você tira um jogador de ofício e você coloca um volante, mesmo que ele tenha sido mais pra frente, mesmo que ele tenha sido uma posição a mais, que é uma posição que ele diz que não gosta, a posição dele que é segundo volante, o que acontece? Quando você está na casa do adversário, ganhando ainda de preferência, né? Ganhando, e você coloca um volante, o que acontece? Provavelmente você vai levar um gol. Você está chamando o adversário, você está recuando o time para sua área. Então, automaticamente, provavelmente você vai levar um gol, porque você vai ser pressionado. E parece que quando o Paulo Souza ele escala o time de forma correta, ele erra nas substituições. E muito por conta disso, a demissão dele ela é muito aguardada, aí, né? Vamos dizer assim, de certa forma, desejada. E aí o que acontece? Tem a questão das Pereira e aí em meio a tudo isso está rolando uma pressão muito grande, nação, muito grande mesmo, por parte aí da diretoria, não só pela demissão do técnico Paulo Souza, né? Mas também pela demissão aí da sua comissão técnica, né? Acreditamos aí que há quem diga que peça aí fora Paulo Souza e também fora Marcos Braz, né? A galera entende aí que quando, por exemplo, é o Marcos Braz que contrata o novo técnico. Então, por exemplo, mesmo que o Flamengo demita hoje o técnico Paulo Souza, o Flamengo aí, hoje, o técnico que viria a assumir o Flamengo seria um técnico interino, ou seja, não seria o técnico que a nação quer. Só que aí tem um problema a mais do que isso, entendeu? Há um risco muito grande de você não contratar logo um técnico, porque ainda não estamos no meio da temporada. Então, se você tira ele e coloca um técnico interino,
é um outro tipo de trabalho, ou seja, você praticamente vai perder a temporada, entendeu? Basicamente, vai acontecer isso. A verdade também, nação, eu vou explicar pra vocês, é que uma boa parte da torcida pede a contratação do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Uma boa parte da nação quer Jorge Jesus e uma outra parte não quer. A realidade é essa. O que acontece? Em meio a tudo isso, o Paulo Souza, se ele for demitido, acredito eu, vou ser sincero para você, mesmo que ele seja demitido, acredito que o Jorge Jesus não volte para o Flamengo. Ô Alex, por quê? A diretoria do Flamengo, ela já colocou aí, ela já falou que não, mesmo nesse atual mandato dele, o presidente Rodolfo Landim, até 2024, né, nesse novo mandato dele, diz que não contrataria o técnico Jorge Jesus. Acredito também muito por conta do técnico, de toda essa situação que envolveu ele aí, de que falou ou não falou, toda essa situação também acredito que por parte dele, acho muito difícil isso acontecer. Então assim, é muito complicado que o Jorge Jesus venha. Ontem, né, depois do jogo, depois do jogo também, as torcidas organizadas, né, a Urubuzada, a raça rubro-negra, né, elas colocaram assim uma nota oficial, né, pedindo não só a demissão do técnico Paulo Souza, mas também chegou a falar fora Marcos Braz, e também tem a situação que é extremamente delicada dentro do departamento de futebol do Flamengo. Ô Alex, por quê? Hoje o Flamengo não tem um técnico interino para substituir o técnico Paulo Souza. É por isso que a situação fica mais complicada. O Flamengo hoje não tem um técnico, prestem atenção, o Flamengo não tem um técnico interino, caso o Paulo Souza seja demitido, para assumir o time. Por quê? O que acontece? O Flamengo hoje não tem. O Mauricinho foi demitido, o Fera foi demitido, o técnico Fábio Matias, que era o técnico do Sub-20, foi demitido. Então assim, o Flamengo demitiu alguns, outros foram embora, o técnico Fábio Matias foi para o Bragantino, por quê? Porque o Flamengo paga um mau salário, eu já falei isso aqui para vocês no canal, e aí, dois demitidos, um fora, então o Flamengo não tem um técnico aí como é que eu vou falar para vocês? Para assumir o lugar do Paulo Souza hoje. E aí eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, que me acompanha aqui no canal. Você demitiria o técnico Paulo Souza? O que você faria se fosse o Flamengo? Demitiria o técnico Paulo Souza e o Marcos Braz? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Demitiria todo mundo? Departamento médico do Flamengo? Todo mundo? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo, lembrando, gente, que o comentário de vocês é muito importante para nós. Estamos sempre de olho em tudo que vocês comentam. Bom, falar agora aqui em relação à demissão, vamos falar do nome do Cuca, né? Porque esse nome aí vem sendo muito especulado aí por grande parte de torcedores rubro-negros em suas redes sociais, né? Alguns torcedores pedem aí, pedindo, né, a contratação de Cuca, né, para assumir o Mengão. Isso porque o Cuca, ele é o atual técnico, campeão brasileiro, ele é o vice-campeão da Libertadores contra o Santos, né? Acredito que aquele jogo ele só perdeu mesmo por conta dele mesmo, lá no erro, um vacilo dele que ele teve na hora do jogo. Ele ganhou também a Copa do Brasil, se eu não me engano. Então assim, o atual técnico, uma boa parte da torcida pede ele e uma outra parte não pede ele, ou seja, está meio dividido a situação hoje. Fato é, galera, que a situação no Flamengo hoje é muito complicado mesmo. E aí, continuando sobre isso, muitos torcedores pedem ele e a situação no Flamengo fica mais delicada porque hoje o técnico do Sub-20 é o técnico interino do Sub-17. O técnico do Sub-20 hoje é um técnico interino que está treinando, é o técnico do Sub-17 que está treinando o Sub-20. Justamente por quê? Porque outros se demitiram e o Flamengo demitiu outros. Então assim, a situação é realmente muito delicada. Eu também quero saber de você, torcedor rubro-negro que me acompanha aqui no canal. Você é a favor ou você é contra da contratação de Cuca? Você acredita que o Flamengo deve ou não contratar o treinador aí? O treinador que está livre no mercado, diga-se de passagem. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Comente aqui embaixo, lembrando também, gente, que o comentário de vocês é muito importante para nós. Bom, e aí a situação fica, falar mais uma coisa aqui para vocês, que com a situação aí com a situação, lembrando, gente, que isso é uma possível contratação, viu, do Cuca, é só uma especulação, não é verdade. Falando ainda para vocês que com a vitória do Fluminense ontem, né, no Campeonato Brasileiro, a situação do Flamengo, o Flamengo é o pior, o Flamengo está na pior posição de todos os times cariocas no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Botafogo. O Vasco é o campeonato Série B. O Flamengo está hoje, prestem atenção, o Flamengo está hoje na pior posição dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Tem o pior início do Brasileirão desde 2015, ou seja, mais de 5 anos. E isso é um absurdo. Com um elenco desse, com a estrutura dessa,
não ter um Campeonato Brasileiro satisfatório. Isso vai muito também do técnico Paulo Souza, vai muito também da diretoria, que limita sócio off-rio, que bota ingresso caro pro jogador, que não bota a cara e a tapa para saber o que o torcedor realmente quer. O departamento médico também, que não acelera o jogador, que cada um chega um ou dois toda semana, entra, depois a cada jogo entra um ou dois aí. Quando o jogador sai, às vezes não volta completo. Então vai muito também disso. Bom, falando agora de departamento médico do Flamengo, né? O Alex, o que foi que aconteceu? Vou explicar para vocês. Ontem, né, quando o Rodrigo Caio saiu, né, havia uma preocupação muito grande de que ele teria se lesionado de novo, né? De que teria sido mais uma lesão aí de Rodrigo Caio. Ele saiu ali no campo até que parece que chorando, né? Algo assim do tipo. Mas ontem o Eric Faria, né, após o jogo, ele colocou uma informação de que não. De que aparentemente foi só um susto, né? Então, assim, aparentemente é só um susto aí em relação ao Rodrigo Caio. Claro que ele vai fazer exames, ele vai se reapresentar hoje no CT, vai se fazer exames pra gente saber basicamente mesmo o que de fato aconteceu com o Rodrigo Caio ontem, após ele ter dado lá um carrinho, um corte lá na área do Flamengo. E aí vamos ver, que espero mesmo que não seja nada de grave. O Rodrigo Caio está voltando de lesão após 5 meses, não jogava uma partida oficial desde dezembro, se eu não me engano, dia 2 contra o Sport, ainda no final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador muito importante, um jogador que eu gosto muito, um jogador que é muito importante para o sistema também defensivo do Flamengo. Então, assim, esperamos que não seja nada de grave, que ele possa continuar aí fazendo sua trajetória pelo Mengão. Bom, o Flamengo aí se reapresentou hoje, né? Aliás, o Flamengo voltou ontem lá de Fortaleza, voltou ontem mesmo pro Rio, né? Chegou ali por volta de meia-noite. Se reapresenta hoje no CT, treina hoje, treina amanhã para jogar terça-feira, né, lá no Maracanã contra a Universidade Católica pela Taça Conmebol Libertadores. Jogo esse importantíssimo. O Flamengo está praticamente aí classificado para as oitavas de final da competição. Ainda tem mais esses 2 jogos em casa, que é contra a Universidade Católica e o outro contra o Sporting Cristal. Acredito que o Flamengo aí vai conseguir fazer esses jogos aí, esperamos, tranquilo, né? O Mengão aí que tem 3 vitórias e um empate, então precisa ganhar logo esse jogo. Graças a Deus, Libertadores, estamos num caminho muito bem andado, né, de passar para ganhar logo esses jogos e classificar para a Taça Conmebol Libertadores da América. Bom, para terminar o vídeo, vou falar aqui do Brasileirão do Flamengo, né, porque o Flamengo igualou a era Domi e chegou a 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Depois de muitos anos, o Flamengo volta a figurar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Com um empate em 2-2 contra o Ceará, o rubro-negro chegou a 4 jogos sem vencer no Brasileirão. A última vez que isso aconteceu, o catalão Domenech Torrent era o técnico e ele acabou sendo demitido. Domi caiu após o Fla ser goleado pelo Atlético Mineiro por 4-1 lá no Mineirão. Então, assim, vem prestar atenção, o Flamengo tem que ficar ligado, temos que voltar, tem que se recuperar, na verdade, no Campeonato Brasileiro, porque assim realmente não dá. A situação tá meio quente no Mengão. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço. Botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento. Como eu sempre digo, é muito importante para nós e a qualquer momento volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, nação!